Fala galera, boa noite, começando 2026 pegando fogo aqui já, esse é o Papo Cueca, episódio 14, hoje é dia 12 de janeiro, 20 horas, e você que está chegando até aqui, já vou falar com vocês o seguinte, hein, se não está inscrito, se inscreva, ok? Dá aquela ativada no sininho, dá aquela cutucada no like gostoso pra gente, compartilha e o principal, né? Comenta, porque hoje a resenha realmente é papo cueca, hein? De novo, estamos aqui depois de 20 anos. Antes de eu fazer uma leve introdução no rapaz aqui, 20 anos depois eu encontro esse caboclo. Fala, Michael, boa noite, tudo bom, cara? Seja bem-vindo aqui ao Papo Cueca. Boa noite, Arthur. Realmente, 20 anos, cara, foi inusitado. Eu não esperava te reencontrar nessa transformação, né? Hoje, a gente fala muito sobre a mente humana, né? As traumatizações que nós carregamos, os comportamentos que a gente tem difícil no dia a dia. E esse reencontro é maravilhoso para mim, é uma oportunidade que vai trazer muitas outras lives, né, depois desse primeiro estágio que a gente está aqui estreando juntos, né, e quero te agradecer do fundo do meu coração pela oportunidade aí que você está me dando aí para apresentar o meu trabalho, para a gente bater esse papo aí gostoso. Obrigado. É isso aí. E o que vai rolar hoje, galera? Hoje é o episódio 14, igual eu falei, nós vamos falar de traumas, tá? O Michael aqui é especialista, e para quem não conhece a história, para não deixar vago, né? Tipo, 20 anos sem se falar, eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar com o Michael na mesma empresa há 20 anos atrás, uma empresa chamada Talco Telecom. Essa empresa existe ainda. Apesar do convívio ali, do período que a gente trabalhou junto, foi muito curto, mas em compensação foi uma coisa que perdurou, tanto é que se tivesse sido alguma coisa muito rasa, com certeza nós não estaríamos aqui. E coincidentemente também, né, trabalhávamos os dois na área de TI. O Michael já fez a sua transição de carreira aí para a área da psicanálise, psicólogo, tem ó, só para ver os diplomas ali no fundo ali, dá para contar o tanto de trem que já aconteceu aí nesses 20 anos, e eu pessoalmente estou começando o meu processo agora e logo estaremos aí firmemente 100% na mesma pegada. E por ainda estar na área de TI, né, eu acho que não tem gancho melhor para falar de traumas, né? E para mim foi uma semana muito importante de reflexão, porque nessa semana que passou, a gente estava até fazendo aqui nos bastidores, aqui uns dias antes, para combinar os assuntos. Acabei falando um pouquinho da minha baixa de guarda aí que eu tive, que já vai servir até como um gancho, um exemplo aqui para a gente começar o papo sobre os traumas, né? Sim. E o meu sentimento de incapacidade, né, de algumas coisas que chegam, eu principalmente, eu tenho um critério muito duro comigo mesmo de cobrança, e por mais que eu tenha certeza que eu sempre faço o melhor nas coisas que eu faço, quando vem aquele sentimento de segurança, o gatilho da incapacidade é acionado, e hoje eu tenho essa visão, né, de que essa incapacidade ela veio de repetições e coisas que eu passei na infância, que é o que a gente vai conversar hoje, né? Perfeito. Os traumas que a gente passou, o que a gente está passando hoje em dia, os reflexos disso e as origens disso, né, Michael? Sim. O sentimento de incapacidade, né, ele vem logo isso na formação das suas experiências quando criança. E normalmente isso acontece aí já a partir dos primeiros meses, até os 9, 10 anos de idade, onde a gente está formando, né, a nossa consciência, a gente está formando a racionalidade, a nossa personalidade, melhor dizendo, e lá, nessa época, nós recebemos diversos eventos de bloqueios, situações difíceis, traumas, né? E muitas vezes, eu até quero pegar aqui um gancho de falar sobre traumas. Normalmente a pessoa ela acha que trauma é algo muito grandioso que aconteceu na vida da pessoa, um abuso de abandono muito grande, né? Uma rejeição muito grande, e às vezes, ou na maioria das vezes, não é isso, né?
nós recebemos pequenos, né, estímulos, comportamentos que são selecionados na gente, que vai moldando a nossa característica como pessoa, onde a gente vai adquirindo, inclusive, os mecanismos de defesa. Pois, nessa época, Arthur, nós não temos esse consciente na vigília 100%. Então, tudo que acontece ali se torna grande verdade para a gente. E muitas das vezes, as situações que acontecem nesse momento, nós não temos a capacidade, nós não temos a informação de determinar o que é certo e errado ainda para a gente. O que é certo é o que está sendo apresentado ali. Certo. E aí, então, né, numa situação com os pais, onde você está tentando desenvolver alguma coisa ali, ou até mesmo fazendo um trabalho de escola, e a sua mãe simplesmente fala que está errado, aquilo não está bonito, não está completo, aí você tenta e não está bom, é aquela exigência demais do perfeccionismo dos pais, querendo muito ali, né, do filho, e com a intenção de trazer uma qualidade intelectual melhor para o filho, e isso vai gerando uma interpretação na criança de que ela é incapaz de fazer aquilo. São coisas que a gente não percebe, né? São pequenas pitadas de coisas que a gente, se você falando assim, parece que, poxa, isso é tão banal, né, cara? Mas se você for colocando isso dentro de um contexto a longo prazo, você vê que vai criando várias camadas de coisa, né? Eu falo isso porque, cara, essa questão de incapacidade que eu sinto, cara, veio muito de reflexo das coisas que meu pai fazia, né? Meu pai, ele sempre se desdobrou em muita coisa, meu pai sempre fez muita coisa, ele tinha uma criatividade para sair de uma situação muito grande, cara, mas ao mesmo tempo ele sempre se sentia incapaz e merecedor daquilo tudo que ele estava fazendo, né? Tipo, ele movia montanhas e mesmo assim se jogava lá para baixo, né, cara? Puta, fiz tudo errado, não foi legal, não saiu bom. E aí você vai vendo isso por muitos e muitos anos, né? Uhum. E a gente acaba não percebendo e acaba repetindo isso instantaneamente também, né? Isso vira um modelo para você, né? Então, esse modelo tem muito a ver com aquilo que representa o amor para você. E o amor, que às vezes nós estamos buscando, é de forma disfuncional, né? Para manter aquele elo de amor com seu pai, você tem que se sentir daquela forma. E isso é uma representação de amor que a criança adquire como verdade para ela. É como se você estivesse honrando o seu pai ou a sua mãe, repetindo esses padrões muitas vezes. Mas no que eu estava falando sobre a incapacidade, e que isso talvez não seja um trauma gigantesco que aconteceu na sua vida, Arthur, mas isso foi repetido muitas vezes, ou não na sua vida, mas em muitas pessoas acabam passando pelo mesmo esquema de comportamento dos pais, né, de exigência, de perfeccionismo, causando esse sentimento de incapacidade por vários momentos da vida da criança. Então, na psicologia, isso é chamado de neurose, que é a repetição daquele evento várias e várias vezes. Então, não necessariamente um trauma vem de um problema muito grave, um abuso sexual, né, que é grave Certo. na criança, um abandono mesmo, a criança que foi abandonada, mas sim desses fragmentos que se repetem, né, na vida da criança nesse período. E a gente vai adquirindo vários mecanismos de defesa, ou por conta da rejeição, ou por conta do abandono, ou por conta de uma humilhação que você passou, e a gente vai passando por 5 fases importantes do nosso desenvolvimento, da nossa personalidade, que forma você como indivíduo, forja você com 5 traços de desenvolvimento ali, de caráter mesmo, de personalidade. E, obviamente, não é tudo de ruim isso, não, viu? Que a gente tanto adquire, né, um mecanismo na dor, que é um comportamento disfuncional quando a gente passa por um evento
de dor que nos leva para aquele traço da dor especificamente. Eu vou trazer aqui um traço importantíssimo que muita gente vive, que é o do abandono. E aí a gente fica pensando assim, Arthur, mas eu não fui abandonado. Você foi abandonado, Arthur? De certa forma, hoje eu entendo que sim, porque o abandono hoje, a gente percebe, né, pelo menos eu tenho esse conceito, que ele não é só físico, né? O Sim, mas abandono abandono que nós usamos no senso comum, o que, que é, no caso? é sumir, tipo, aquela história de foi comprar cigarro e não voltou mais. Perfeito, é exatamente isso, né? Eu até brinco hoje com a minha esposa, assim, quando eu vou comprar cigarro, eu falo assim, ó, vou comprar cigarro, hein? Mas mas essa piada, ela não nasceu por acaso, né, cara? Muitos pais saíram de casa assim, né? Tipo, foi comprar cigarro, não voltou mais, foi comprar pão, né, cara? Igual eu ia brincar, né, cara? Esse negócio de repetição e trauma, né, cara? Não é nem déjà vu, né, cara? É déjà vu, né, cara? É tipo aquele sentimento que você tá tomando no cu a todo momento e fala, já tomei no cu antes que isso aqui, tô tomando de novo, né? É, e aí me remeteu aqui a. Eu era muito fã do Chaves, né? Que é a história do pai do Kiko, que, né, que saiu para comprar cigarro. Eu acho que é Pô, é isso. verdade, cara. Né? Ele foi comprar cigarro, que ele ia viajar de navio, a baleia comeu, sei lá que diacho que deu, nunca mais voltou também, cara. E é isso, cara. Mas a ideia, né? Eu acredito que desse bate-papo com você, Arthur, não é mostrar para as pessoas que vão assistir, né, que estão assistindo essa live, não é simplesmente abrir feridas nessas pessoas, lembranças, e sim trazer um conhecimento, o porquê, né, nós temos comportamentos que muitas vezes não tem explicação. Simplesmente a gente reage àquilo. Porque dentro da cabeça daquela criança, né, então que eu vou voltar aqui e falar primeiro do abandono, antes de continuar com esse papo, né, mais profundo. Olha só, nós recebemos diversos estímulos de abandono. Isso acontece a partir da segunda semana de nascimento, e a gente já começa a absorver tudo isso. Porque a criança, ela não fala, mal ela se mexe, e ela tem necessidades básicas de sobrevivência. Aí ela está lá no berço, e ela tem fome. E o que, que ela faz? Ela vai falar para a mãe, me dá um McDonald's aí? Não, né? Ela vai chorar. Só que o choro pode representar muita coisa, pode ser dor, né? Pode ser uma necessidade de higiene. E a mãe não consegue ter uma bola de cristal ali para saber o que, que aquela criança está sentindo, o que ela está precisando. Mesmo que a mãe, muito experiente, ela vai ter muita dificuldade nesses momentos de entender que ela estava com fome. Então é a tentativa de acerto e erro, né? Às vezes a criança estava precisando de colo e a mamãe entupiu a criança de leite. E isso também vai ter consequências na vida do adulto também, né? Com O certeza. excesso de coisas que a criança não precisava gera abandono também do excesso. Olha que interessante. Então, é importante olhar para esse aspecto, porque a nossa formação, muitas vezes, e esses pequenos fragmentos de dores e abandono, não necessariamente foi um descuido dos pais, não necessariamente foi a falta de preparo dos pais. É que isso faz parte da nossa vida. A construção de, da sua existência, da sua personalidade, de quem você muitas vezes é necessário você ter passado por todos esses eventos, com dores ou não. Cara, a gente chegou num ponto importante que nós somos praticamente contemporâneos de época, né? Da época ali do comecinho dos anos 80 e tal. Sim. Eu acho que nós somos a última geração ali praticamente ali de pessoas que não tinham tanta tecnologia. A gente veio de uma geração que o pai praticamente realmente era o pai única, exclusivamente provedor, né? Ele não estava em casa. Era uma época ainda que nós fomos criados por mães, né? A mãe, muitas delas, a grande maioria, não saía de casa. E isso já acontecia muito, cara. Como é que você traçaria um paralelo hoje, onde a ausência dos pais, vamos falar de um abandono de uma outra forma, né?
como a ausência dos pais hoje, porque hoje os dois trabalham fora, né, cara? Praticamente a criança ela não é mais criada pelo pai, e aí já entra uma geração nova, posterior à nossa aí, que muitas delas, né, e eu passei um pouco por isso também, né, de compensar as minhas faltas e compensar as minhas perdas, cara, vivendo em função de não deixar aquilo passar. Isso pode criar um trauma também, né? Porque além de fazer uma questão de você minar a frustração, e a frustração não vivida, ela vai gerar os traumas juntos, né? Pro Então, adulto que vai vir depois, né? eu acho que eu tenho uma filha de 16 anos hoje, né? Hoje não, né? Faz 16 anos que eu tenho essa filha, né? Ainda bem, né? Só vai ser o Benjamin Button, né, cara? Né? Não adotei Ou, uma criança de ou o 16 Macunaíma, cara. Esses dias eu lembrei do Macunaíma. Eu tava numa livraria rapidinho, contar uma piada rápida, né, cara, de jovem adulto. anos. Eu vi o livro do Macunaíma, eu falei pro meu filho, nossa, filho, eu vou comprar esse livro pra você, porque é muito bom, eu dou muita risada, né, cara? E a garota da hoje não conhece Macunaíma, né? É piada porque é o caboclinho lá que já nasceu grande também, né? Imagine parir um caboclo grande, né, cara? Enfim, foi uma piada sem contexto, mas vamos lá. Coisa bacana isso. Tá tudo bem, né? Mas olha só, né? Esse gancho aí que você deu agora, né? Da geração hoje que nós vivemos com essas crianças, elas também são diferentes, elas não são como nós nos anos 80. Elas já nasceram com uma porca a mais ali, né? E elas têm muita facilidade de lidar com a solitude, né? Então, eu vejo isso pelo comportamento da minha filha. Ela tem uma independência muito grande, né? Então, para ela tá tudo bem, muitas coisas que para mim, na minha época, não estaria, né? Então, ela traz uma inteligência um pouco mais refinada, vamos dizer assim, mas não querendo também normalizar essa transferência de responsabilidade para a tecnologia, onde que os pais deveriam estar ali atuando, né, na educação da criança. E é complicado, viu, Arthur, você agora responsabilizar ou não responsabilizar os pais, né, da forma como essas crianças hoje são criadas, porque de fato é uma necessidade econômica da família hoje, do pai e a mãe tá trabalhando. Antigamente, né, principalmente, a gente passou por uma transição dessa cultura patriarcal, onde o homem ele era, né, a fonte, né, de, de sustento para a família. E com essa revolução aí que teve da mulher, né, da liberdade, que muitas vezes é confundido com libertinagem, né, isso acabou tirando um pouco, até muito, eu acredito, dessa questão que hoje nós estamos vivendo hoje, que é a criança estar vinculada à tecnologia 24 horas por dia. E aí, como que a gente vai monitorar isso? E de quem é essa responsabilidade? Então, acho que é um momento de transição onde que precisa ser revisto muita coisa, né? Eu vejo que eles não estão lendo mais livros, entende? Com muita dificuldade de leitura, muita dificuldade de criatividade, de se reinventar, né? De você usar uma faca como chave de fenda, sabe? Isso é coisa dos anos 80, né? Coisa do Enfiar Magari. o, enfiar o prego no Havaiana depois que. Exato, depois que quebra, né? As coisas estão diferentes e a gente tem que aprender, né, com essas mudanças, né, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento, e todo desenvolvimento causa no começo um desconforto muito grande, porque a gente não está sabendo lidar com tanta coisa que está acontecendo, né? Inclusive com a inteligência artificial, né? Fazendo um pezinho aí, né? Então, e a gente falando que os primeiros anos da criança, que nem você falou, são anos decisivos, né? São pontos aí chave.
Como é que a gente consegue trabalhar isso com pessoas que não têm a consciência que elas estão infantilizadas, traumatizadas com o adulto? Como é que um adulto que não enxerga isso consegue lidar com uma criança para não repetir esse traço? É um negócio muito complexo, né? Sim. É realmente difícil, e a criança muitas vezes busca resposta hoje nessa biblioteca, né, gigantesca aí que a gente tem aí, como o Google, por exemplo, né? E hoje o chat GPT, muitas coisas que você vai perguntando, você vai aprendendo, vai se desenvolvendo, e é o que é. Não tem como você transformar isso, entende? Não tem como você bloquear isso, a não ser que você se isole do mundo, né? Então, o desafio está aí. A educação da criança também está, a formação da criança está mais também para essa questão do amor dos pais com a criança. Não é só a informação, mas é como que ela lida com a frustração, como que ela lida quando ela não tem, né, aquilo que ela gostaria, né? De receber um não, né? Então, acho que a educação dos pais, mesmo que seja pouco tempo de interação com os filhos, é importante a gente olhar para essa ideia, né? E aí você me perguntou, e essas pessoas que não têm consciência, não têm a informação, não têm a cultura, né? Eu acho que essa transformação vai vir para as próximas gerações, Arthur, não tem como mexer agora nisso. Não tem como mudar, né? É ruim isso, né, cara? Porque praticamente a gente tá jogando uma geração no lixo, né? Se Então, a mas gente ver de uma certa forma, né? mas eu acredito que para os nossos netos isso vai mudar, né? Então essa transição, né, ela vai ter uma mudança significativa para melhor. A gente vai aprender, né, usar aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, as premissas que deram certo, que não deram certo. E isso vai ser usado no futuro, com certeza. Cara, Hoje, eu vou fazer uma pergunta banal, cara. Desculpa, te deu uma cortadinha aqui, eu te interrompi. Termina aí. não, pode falar, pode falar. Eu vou fazer uma pergunta banal, cara, mas eu acho que é de extrema importância para quem está assistindo. Como é que eu, adulto, tá? Vou procurar. Tô num processo de, putz, tá acontecendo muita coisa ruim. Uma das perguntas eu já tenho resposta aqui de sintoma. Eu vou usar a palavra sintoma, mas eu não sei se é bem essa palavra, tá? Tipo, porra, minha vida tá travada, meu comportamento toda vez é raivoso, as pessoas falam certa coisa. Quais são os sintomas, cara, que eu falo, putz, isso aqui tá acontecendo, isso aqui pode ser um trauma, eu realmente preciso procurar alguém para me ajudar, cara. A galera que tá assistindo isso aqui, cara, como é que ela pode reconhecer? Porque assim, pra gente também passar para essa geração nova que tá chegando, nossos filhos e tal, os meus são um pouquinho mais novos, né? Um vai fazer 11 agora e o outro vai fazer 6, né? O que a gente, como adulto, cara, putz, cara, deixa eu parar um pouquinho para pensar aqui, como é que eu consigo ver que eu preciso de ajuda nesse sentido, né? Ajuda, entre aspas, né? Sim. Procurar entender isso com ajuda para poder começar a consertar, porque por mais que a gente ache, e você colocou um ponto importante, que isso provavelmente vai ramificar e vai começar a ser resolvido lá para frente, mas ao mesmo tempo que a gente tem muita gente que não está nesse despertar ainda, mas tem uma boca de funil ali no que eu acho que só não tem a espontaneidade ainda, mas sabe aquele negócio que o pé tá na bunda logo para chutar, para poder voar, para bater asa, cara, tipo filhote de avião, ou vai ou não vai? É, é, o termômetro que nós temos aí, né, um básico e fácil de identificar é quando a gente causa dor para o próximo e a si mesmo. Se a gente está causando dor no outro e nós mesmos, já um sinal muito forte que existe ali um comportamento baseado na irracionalidade, na emoção, no evento que não teve uma integração ali, não teve uma informação, não teve um tratamento para aquilo, né? Um outro aspecto
quando a gente tem muita reação, a gente é muito reativo. Então, quando a gente começa a observar que os nossos comportamentos diante de desafios difíceis que vão acontecendo na vida, o não que a gente recebe, né? Uma crítica que a gente recebe no trabalho, uma cobrança exagerada sobre um comportamento que a gente precisava ter, e a gente sente aquilo no corpo pesado demais, principalmente a gente já sente de cara e já tem uma reação de um comportamento disfuncional, isso é um trauma. E lembrando, trauma não é algo que seja grandioso ali que aconteceu, mas por conta de uma repetição, por conta de uma repetição de uma falta que você teve, uma falta de um afeto, de um cuidado, de um olhar, né? Medo. Com medo. Ah, isso é besteira, né? Você é muito sensível, está muito triste. Sabe essas frases que a gente costumou ouvir muito lá na infância, né? De que era tudo besteira, que a gente tinha que, né, passar por cima de tudo. Principalmente o homem, né, cara? Principalmente o homem, né? Mas eu tenho algumas ressalvas aí, algumas críticas fortes sobre essa questão de responsabilizar muitas vezes até o comportamento do homem em algumas ocasiões. Mas voltando para essa questão, entenda que tudo isso, né, toda essa falta não elaborada, porque aquela criança não tinha o seu racional formado, então ela aprendeu a sobreviver reagindo. Muitas vezes fazendo birra, muitas vezes, né, com aquela raiva explosiva, o primeiro acesso à raiva, inclusive, né? Eu lembro que eu tive meu primeiro acesso à raiva quando eu tinha pego um LP emprestado de uma banda do meu amigo, e aí na hora de devolver eu não encontrava o disco, né, o LP ali, e é grande, hein? De alguma forma, aquele LP, ele estava escondido na própria capa e eu não achava. Eu abria ele e tinha tipo um fundo falso ali, né? Uma lateral falsa ali, e eu não achava. Eu abria lá o encarte do LP e não achava, né? E eu falava, mãe, mas alguém aqui pegou o meu disco emprestado, agora como que eu vou fazer para entregar para ele? Ele está me cobrando, e minha mãe, ué, mas é você que tem que ser responsável por isso, ela falava, né? Você que não cuidou das suas coisas direito, e não sei o quê, e eu ficava naquela tensão, né, de raiva, porque eu não estava conseguindo, na verdade, o ponto, eu queria que minha mãe me acolhesse naquele momento, que me ajudasse a encontrar, e ela simplesmente pediu para eu me virar. E eu espumando lá, saindo saliva pela boca, lá, o primeiro acesso à raiva que eu tive foi esse, né? E hoje eu entendo, né, que quando eu sinto raiva, é justamente quando eu entro em contato com esse sentimento da falta do acolhimento, e que me gera essa explosão de raiva, assim, né, me dá uns 5 minutos ali. E aí, agora que eu tenho esse conhecimento, eu aplico esse conhecimento quando eu me pego com esse sentimento da raiva, eu avalio o que está por detrás dessa raiva. Porque a raiva não é só injustiça, mas talvez é a questão do sentimento de que você está num ambiente de rejeição, ou no ambiente de alguém que está te abandonando, ou abandonou uma atenção para você, e você cria aquele link, sente no corpo, e a proteção daquilo, como que você esse sentimento não foi elaborado, ele não pôde ser sentido, então não é que ele desaparece, não que ele apaga, ele fica inibido ali, né, no seu sistema límbico, e quando você acessa esse sentimento, você tem esse mecanismo, opa, se você chegar nesse sentimento aqui, você não vai conseguir lidar com isso, então eu vou usar a raiva, porque isso vai te dar uma sensação de controle, muitas vezes, inclusive. Então, o mecanismo, então, às vezes você fala assim, por que eu tenho muita raiva? Porque por detrás da raiva tem, né, dezenas ou centenas de eventos, né, que você esteja ali defendendo para não sentir
a rejeição, o abandono, a humilhação, né? Quantas vezes a gente não passou humilhação, principalmente na fase do controle dos esfíncteres, que é a fase anal, né? Onde é a fase do desfraude. Porque a gente passa por humilhação, onde a mãe acaba humilhando, porque foi assim que eles aprenderam, inclusive. Ficar falando que o cocô é fedido, que é feio, que a gente fez nas calças, né? Ou isso acontece na frente dos nossos irmãos, ou acontece isso na escola. E esse sentimento de humilhação, ele não foi tratado, não foi acolhido devidamente. E aí, por isso que a gente tem esse mecanismo, muitas vezes, da birra, né? E a gente vê muito isso. Eu queria contar um caso aqui para você depois. Eu falo rapidinho, cara, que eu tenho um negócio chamado intestino nervoso, né, cara? Porque eu tenho um problema muito sério com isso. De medo de passar vergonha na rua por causa disso. Então, assim, cara, dificilmente eu saio de casa sem toalete, cara. E eu tenho um relógio biológico meio chato. Então, assim, a gente pensa que é uns negócios banais, cara, e não é nada banal, cara. Isso acontece mesmo. Então, provavelmente, é uma coisa que eu ainda não resgatei. Eu não consigo lembrar muito a fase que isso pode ter acontecido, até porque eu tenho lapsos de memória, porque a minha memória, efetivamente, de longo prazo, ela começa a partir dos 5 anos e é muito vaga pelo problema de saúde que eu tive, né? Então, assim, dos meus 5 anos para trás, é como se minha vida não existisse. Eu não lembro absolutamente nada. Lógico que a gente, coisas de bebês, a gente praticamente não vai lembrar muita coisa, mas assim, 3, 4, 5 anos, que a gente já tem uma memória ali formada como base de consulta depois, isso para mim não existe. Então, eu não sei em que momento isso aconteceu comigo. Mas é uma coisa que eu carrego comigo até hoje. Eu sei que é uma coisa que eu vou ter que tentar resgatar de alguma forma em algum momento. Que assim, cara, a vergonha que eu tenho de me melar na rua com essas coisas é um negócio absurdo. Né? E não é só isso, viu, Arthur? Você traz um traço bem forte na leitura corporal que vem da técnica do William Reich, que, para quem não conhece, era um médico cientista, e ele começou a mapear muito essa questão das fases do desenvolvimento da personalidade da criança com o desenvolvimento fisiológico, bioquímico, né, desse período do desenvolvimento. E a fase que você está falando aí, né, ele acontece por volta dos 3 anos e meio, mais ou menos. E é a fase que você está desenvolvendo a habilidade de controlar exatamente essa parte aí, o ânus, né, o controle dos esfíncteres, a fase anal, a fase do desfraude. E nesse período, você recebe muito desses estímulos de humilhação. Então, provavelmente, se você fizer uma regressão aí, você vai identificar nesse período algo que aconteceu. Lembra que primeira coisa que o nosso cérebro ele vai ter como reação é a emocional. Inclusive, o nosso cérebro emocional, o límbico, o cérebro reptiliano, que é onde tem a amígdala cerebral, inclusive também, é onde são registrados, né, esses medos que nós adquirimos e onde que nós guardamos os sentimentos, né, mais primários, né, no setor límbico. Então, o que acontece? Né, que esse sentimento mal elaborado, ele pode simplesmente te dar vários mecanismos de defesa. O que você fez naquela época que, quando você sentiu aquela humilhação, o que você foi obrigado a fazer para contornar aquilo? Qual foi o seu comportamento? O que você buscou e não teve? Isso ficou registrado no seu DNA emocional. E você carrega isso até hoje. Então, toda vez que você passa por um desafio de não poder controlar isso, é o medo de sentir, né, a humilhação. E assim, não dá para ser padronizado. Nada que a gente fale aqui é padrão. Nós temos centenas de eventos que podem, né, cada um tem uma interpretação de um evento que aconteceu. Por exemplo, se eu tenho 2 filhos gêmeos, com os mesmos pais, com a mesma educação, com o mesmo amor, cada um vai receber aquele evento de uma forma diferente.
Então, Cara, e eu tive cara, você falou um negócio sensacional, né, cara? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu toda segunda-feira eu tenho aula ao vivo de filosofia com um professor brasileiro que está ratificado lá em Nova Jersey, né? E ele contou um caso, cara, acho que umas 3, 4 aulas atrás. Cara, mas foi exatamente isso. Eu não vou lembrar. Eu acho que na verdade, que é um cientista indiano que tava fazendo uma pesquisa de comportamento justamente nisso, e ele pegou 2 irmãos gêmeos, né? O, os dois tiveram, como se fala, a mesma infância, né? O mesmo pai, mesma mãe, e eles cresceram num ambiente onde o pai era alcoólatra eu, e batia na mãe, né? Tinha violência doméstica, né? Só que um deles virou um bilionário e o outro repetiu os comportamentos do pai. E aí, separadamente, sem eles saberem, né? Até então não tiveram contato para saber da pesquisa, né? Ele perguntou, né, para os dois, né? Cara, você teve toda essa história, por que você virou um bilionário? Ele falou, poxa, de tanto ver aquilo, a única saída que eu tinha era não repetir e eu trabalhei a minha vida para ser diferente. E aí foi feita a mesma pergunta para o outro, ele falou, o que você acha, como é que você acharia que eu me tornaria dentro do ambiente que eu vivi? Era óbvio que eu ia repetir tudo, assim. Foi o que você falou, são idênticos, vivendo no mesmo ambiente e decisões diferentes, né? sim. E aí, para isso, a gente vai ter que mudar o contexto da mente humana para um outro tipo de live para a gente poder explicar isso com outros Né? olhos, né? Mas, assim, o que nós temos hoje, a psicologia é suficiente para a gente poder tratar, reconhecer. E quando eu falo psicologia, eu não estou dizendo que é uma abordagem psicanalítica, se é uma psicanálise junguiana, de Lacan, enfim, né, freudiana, não importa. A psicologia, ela, ela é fragmentada com seu conhecimento em diversas abordagens. Não existe o certo e errado, existe a maneira como você se enxerga naquela abordagem, naquele processo terapêutico, né? E, Arthur, eu queria dizer aqui para você que, além de tudo isso, como que é complicado hoje de a gente ter comportamentos que nos causam dor, que são disfuncionais, que nos prejudicam em relacionamento, comportamentos que se repetem, comportamentos padronizados, a gente fala assim, pode, será que eu tenho o dedo podre? Eu sempre estou escolhendo relacionamentos que que os maridos vão sempre me trair, né? Será que eu sempre estou escolhendo pessoas desequilibradas no meu relacionamento? Todos os meus relacionamentos, as mulheres que entram no meu relacionamento são desequilibradas emocionalmente? O que está por detrás disso que se repete tanto, né? O porquê eu busco isso de uma forma, muitas vezes eu estou buscando racionalmente pessoas equilibradas, pessoas que têm aqueles determinados comportamentos desejáveis, no entanto, na hora de eu escolher, eu escolho justamente ao contrário. É como se a gente tivesse um banner bem grande assim, querendo exatamente aqueles homens que vão me trair, né? Então, o porquê isso acontece? Porque dentro do nossa representação do que é bom, do que é amor, muitas vezes está conectado com a disfuncionalidade do aprendizado daquela criança lá, né, quando ela estava experienciando isso, muitas vezes no ambiente familiar. Então, por exemplo, né, o pai alcoólatra chega em casa, bate na mulher. Chega em casa, bate nos filhos, né? É uma bagunça, só briga, só discussão. Eu nasci com isso dentro de casa, desejando, né, que nunca mais isso aconteça na minha família. Logo, quando eu vou me relacionar com uma mulher, ou no caso, a mulher vai se relacionar com um homem, ela vai determinar para ela o seguinte: nunca mais eu vou encontrar pessoas que vão ter abusos em qualquer dimensão, né, nessa relação, que seja no álcool, que seja nas drogas, listas e listas, psicoativas ou não.
né? Abusos, né? Eles estão nesse container, né? Tanto de abuso de drogas, como também abuso sexual, abuso de comportamento, abuso de, né, de aquele comportamento narcisista, né? Então, veja bem, o porquê, então, eu estou escolhendo racionalmente, aí espero que eu escolha um marido que tenha comportamento saudável, que eu nego completamente aquilo que eu vivi na minha Ok. infância, porque eu justamente vou encontrar pessoas assim. Não necessariamente no álcool, mas pode ser em qualquer outro tipo de abuso. Porque a representação do amor para aquela criança foi aquilo. Entende? Que ela, para sentir o amor do pai, muitas vezes, o amor da mãe, eu preciso repetir aquele padrão. Ou seja, ela tem uma coisa teoricamente consciente de não querer, mas o espelho sempre vai trazer aquilo. Exatamente, é o que você trouxe na questão da incapacidade. Poxa, meu pai ele desbravava, né? Ele resolvia, ele fazia acontecer e trazia o sentimento de incapacidade, né? Se inferiorizava muitas vezes. E por que, né? Cargas d'água, você está repetindo uma coisa que você sabe conscientemente que não é legal para você. Porque existe uma representação de amor aí com seu pai. Mas isso é uma disfuncionalidade de representação que nós carregamos. E não necessariamente está envolvido com uma questão de traumatização. Então, a gente definiu aqui, né, Arthur, que traumatização não necessariamente é algo muito grande, e sim também através de repetições de eventos disfuncionais que nós carregamos. Os nossos comportamentos, Arthur, são seletivos, são selecionados. Tanto é que quando a gente está lá, né, a gente é criancinha, fala pelo nome do papai, fala o nome do papai. Aí quando fala, né, tem uma recompensa ali. Então, quantos desses comportamentos de seleção que foi feito com a gente durante a vida nesse período de desenvolvimento? Muitos. Você não é adequado, você não é bom o suficiente, você não entrega o suficiente, você dá trabalho. E para que eu possa sentir aquilo, né? Para que eu possa pertencer naquele âmbito familiar, para receber o amor daquela pessoa amada, que são os nossos pais, muitas vezes eu acabo tendo um comportamento para a dependência emocional. Por exemplo, muitas vezes eu acabo não tendo enfrentamento com ninguém. Eu não gosto de exposição, né? Eu acabo fazendo muita coisa pelo outro e menos para mim. Por quê? Pelo medo, muitas vezes, de ser abandonado, pelo vazio que eu estou sentindo, então eu acabo sempre atendendo às necessidades, falando sim, 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 sim para o outro, e a gente São vai coisas. recebendo essas migalhas de amor. E Cara, são coisas sutis que a gente não percebe, né, cara? Eu ainda tenho uma. Assim, quando a gente fala em conteúdo pessoal para resolver, parece que a gente vai começando a olhar essas coisas, né, cara? Parece que vira uma cortina em cima de cortina, né? Você tá descascando cebola, aquela capa de cebola não acaba, né? não acaba, e não Eu vai ter como acabar, tenho. viu, E foi Arthur? até uma coisa que eu comentei contigo lá no começo que a gente conversou essas conversas. Falei, cara, eu tô muito trancado em casa e eu preciso sair, né, cara? Socializar. E eu sei o motivo de eu estar trancado ainda, né, cara? O medo de tomar umas porradas, de tomar uma rasteira, de estar socializando e não ser incluso, me faz cada vez ficar dentro de casa e não sair, né? Pra E quê? aí, e aí eu vejo muito disso que a minha mãe é assim, né? Então a gente acaba trazendo essas fidelidades, né? A gente acaba tendo uma fidelidade a outras pessoas. Isso independente de ser pai, ser mãe, às vezes a gente tem fidelidade com outras pessoas que a gente conviveu ao longo de certo tempo de vida, né? Que a gente não percebe, né?
É exatamente isso que você falou. Então, olha só, quantas coisas estão, fazem parte dessa configuração eu gosto dessa palavra, disfuncionalidade. Olha quantas pecinhas, né, vão formando, né? Olha quantas situações, quantas programações, né? Que você é programador hoje, você está na área de desenvolvimento, não é verdade? Quantos if then else que a gente tem já programado. Isso é loop de while, cara. Fica lá e não sai do loop nunca. E aí eu gosto de utilizar uma coisa que a PNL, a Programação Neurolinguística, fala muito, que é justamente de você atualizar esses pequenos programas do seu sistema operacional. Mas nada adianta você ficar atualizando o programa, né, que são executores de algumas atividades que você utiliza no sistema, se você não atualizar seu sistema operacional primeiro. E aí a gente vai começar a ter conflitos, tanto no sistema operacional como nos programas instalados. E a gente precisa atualizar. Como que a gente atualiza? Fora os vícios que viram nossos vírus, né? Como que é? Fora os vícios que viram nossos vírus, né? Sim. Ainda lidando com isso, né? E o vício é exatamente isso. Você tem um ganho secundário, né? Eu gosto de dizer ganho secundário porque é algo que fica oculto, nem necessariamente é um ganho que te beneficia. O ganho secundário é algo que você utiliza na sua zona de conforto. Você tem uma sensação de controle, você tem uma sensação de que você ali é importante, mesmo que isso te cause prejuízo. Né? Um cigarro, por exemplo, né? Por quê? Sabe que faz mal, mas por que você continua utilizando o tabaco? Porque você tem um ganho ali. Nas sensações de estresse, nas sensações de prazer, nas sensações... Ele acaba sendo o quê? Um companheiro. Né? E deixa de ser um vício físico, químico, né? E acaba sendo aí uma dependência psicológica mesmo. Né? Eu agora tô vendo isso e tô começando a sair, mas no meu caso, o meu vício era compulsão alimentar, cara. Você Se eu sabe da sentia satisfação e alegria, comia. Sim. A tristeza e a angústia, comia. A decepção e o nervosismo, comida, cara. E a hora que você vê, cara, você tá comendo disparado, né? Aí tem duas coisas que eu gosto foi bem legal que você trouxe isso, na questão da compulsão. A gente tem uma questão de comportamento compulsivo que faz parte de uma personalidade. E eu sou uma pessoa compulsiva. Tudo que eu faço, eu tenho uma tendência muito grande de permanecer naquilo por muito tempo. No trabalho, em qualquer coisa. Né? Tem essa questão que você precisa adquirir uma disciplina para controlar isso. É uma questão mecânica mesmo, de você observar e ter limites para isso. Outra coisa é a necessidade de comer. É uma necessidade física mesmo, por falta de proteínas, de vitaminas, de estar com o estômago vazio, ou é, de fato, o prazer que aquele alimento me dá? Se é o prazer que aquele alimento está te dando, é porque você está preenchendo o vazio. Você está compensando o vazio interior com o prazer do alimento. Por isso que aí se torna compulsivo. Porque você sacia né? Você mata aquele desejo, se preenche com aquele prazer, mas aquilo vai embora. E aí você vai ter que comer de novo. Então, é o tempo todo tentando se preencher. Uma outra coisa também que pode ser a compulsão alimentar é a ansiedade. Por que a ansiedade ela leva para uma compulsão alimentar? Justamente porque você está queimando muita glicose no seu fígado. Então, quando você fica ansioso o tempo todo e você não está percebendo que você está ansioso, e a gente até pode fazer isso numa próxima live que a gente for trabalhar, é falar sobre a ansiedade. Porque a ansiedade,
ela é uma ferramenta usada, na maioria das vezes, de forma muito errada. E muitas vezes a gente está condenando a ansiedade como um transtorno, um problema, mas a ansiedade não é doença. A ansiedade é um mecanismo de sobrevivência. E se eu estou usando o mecanismo de sobrevivência, ativando esse mecanismo robusto, irracional, para sobreviver na hora que não está acontecendo nada, então eu ativei todo aquele processo bioquímico, né? Então eu gastei muita energia e depois eu vou ter que repor. Então, olha só como que é complicado de a gente generalizar as coisas. Ah, é compulsão alimentar, vou lá no nutricionista e vou resolver o meu problema. Não, você tem que entender a causa primeiro. A bariátrica, outra coisa que é gravíssimo, que eu pego muitos pacientes assim, que acabam de fazer bariátrica e adquirem um vício, muitas vezes com drogas ilícitas, para compensar, né, aquele transtorno que não foi resolvido psicologicamente. Então, eu tirei a capacidade de ingerir alimento, mas o problema ainda está lá. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou para a bebida. Normalmente, o alcoolismo pesa muito em bariátrica, né? Então, olha só que interessante. Se você não resolve o que está por detrás, o seu corpo, ele é tão magnífico, inteligente, que ele vai colocar isso em outro lugar. Se você faz isso na marra, o seu corpo pode ter certeza que ele vai te apresentar de alguma outra forma. E aí você falou uma coisa também interessante, eu não sei se eu estou falando demais aqui, mas assim, essa questão dermatológica, né? Muitas vezes a gente acaba tendo problemas na pele, isso vem muito do traço masoquista também, eu também tenho esse traço, né? Muitas vezes, quando eu fico muito estressado, começa a me dar, né, algumas inflamações. Para contextualizar, a gente estava fazendo um preview ontem e eu falei que eu externei, né? Que toda vez que eu estou estressado, eu sei do meu estresse, né? Porque a gente às vezes está tão automático que não percebe, né? O meu estresse, ele é reflexo de queimação de pele. Minha pele começa a queimar, ela fica com manchas parecendo de queimadura, né? Então, é esse contexto aqui para vocês entenderem. Sim. E o cortisol, que é o hormônio em pequenas dosagens que é liberada pela amígdala, né, pela tireoide e pela suprarrenal, é liberado muito cortisol em pequenas quantidades para um processo anti-inflamatório. Em grande quantidade, ele é um elemento utilizado para momentos de sobrevivência. Então, eu preciso estressar o meu corpo, eu preciso estressar o meu músculo, os nervos, né? Eu preciso colocar mais sangue nas pernas e nos braços para ter movimentos rápidos. Eu entro no mundo meio que animal, irracional, para sobreviver a determinados momentos de necessidades. E o cortisol, ele faz esse trabalho de estressar o corpo, só que ele é tóxico. Por isso que, quando você está muito estressado, você está ansioso, você pode ter certeza. E se você está muito ansioso, você está com excesso de cortisol no sangue. E se isso está sendo uma coisa repetida na sua vida, você pode dizer que você vai ter problema ou de estômago, ou de fígado, ou de pele, entende? Você vai ter uma consequência do excesso desse hormônio no sangue. Bom, e a gente falando de solução agora, o Michael, você que é um profissional, no seu caso, um dos métodos, você já comentou aqui, é a regressão. Como funciona isso? Qual que é o processo em si, para quem não conhece? A regressão assusta até mesmo pela palavra, né? Regredir a vidas passadas, as pessoas associam muito isso, que é muito da crença brasileira, eu diria assim para você, né? Ficou muito na mídia esse negócio de regressão de vidas passadas uma época, né? E, na verdade, regressão seria algo simbólico de você voltar para um momento
específico da sua infância ou do momento de traumas, né, que você vivenciou e gerou aí uma sequela na sua vida adulta, por exemplo, né? Ou até mesmo na infância, essa sequela. Então, como que a gente faz para resolver um problema? Não adianta só voltar, porque você pode até lembrar. A regressão não se trata só de lembrança, e sim de ressignificação, de elaborar um sentimento que não foi elaborado para aquela criança naquele momento, ou até mesmo na vida adulta. Então, quando nós falamos em regredir, é voltar para aquele evento e ressignificar, dar o sentido correto para aquele evento que aconteceu, para você mudar o seu comportamento aqui no presente. E aí a técnica que é utilizada para isso é chamada de regressão. Pode ser utilizada outros nomes para isso? Pode. Ah, imagine, lembre-se. Lembra a primeira vez que você sentiu isso? Né? Então, a psicologia tem muito preconceito da palavra regressão, então eles usam imaginar, né? Mas, na verdade, é a mesma coisa. Então, dentro de um processo hipnótico, inclusive, o Freud utilizou a hipnose por muito tempo, né? Não foi a fundo, porque ele escolheu a abordagem da psicanálise, né? Mas a hipnose é muito difundida dentro da Europa, nos Estados Unidos, e é utilizado até para cirurgias em casos de pessoas que não podem ter anestesia. Então, tem vários métodos, né, de hipnose. E a Essa eu hipnose não sabia. é utilizado junto com a regressão. Por quê? Porque eu preciso mudar o seu foco. O seu foco hoje, agora, em vigília, está no mundo externo. Você está ouvindo através dos seus órgãos de sentido, ouvindo, vendo, sentindo, né? Pelo olfato, pelo tato, pela visão, pela audição, e você está percebendo esse mundo aqui fora com toda a atenção, né? Agora, como é que eu faço para você olhar para algumas memórias e reconstruir essa memória daquele sentimento se você está focado aqui fora? Então, a hipnose nada mais é que uma hiperconcentração para dentro de você. É você silenciar a mente através de técnicas do Dave Elman, que tem um processo de relaxamento e um processo de indução, né, de hipnose. Então, para você que é quinta série que está vendo isso aqui, não vai pensar que o cara vai fazer você imitar galinha, né? Vai fazer rasgar dinheiro, não é isso, né? Que a galera tem muito essa questão de hipnose, de coisa mágica, de show, né? Não, para, Sim, isso, gente, é coisa séria isso. Exatamente isso. Isso veio muito por conta do Pyong Lee, que trouxe essa brincadeira através da hipnose com forma de entretenimento, né? Então, isso gerou um pouco também essa visão sobre hipnose, né? Mas a hipnose, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Ela é muito utilizada pelos sacerdotes, pelos magos, lá atrás, como fosse algo muito místico. E a hipnose ela é científica. A hipnose, você passa por todo o tempo com ela. Basta você imaginar o futuro. Basta você ter uma ansiedade, uma preocupação do futuro. Isso é uma hipnose. Porque você está sentindo algo que você não está vivendo, mas você está sentindo. Você está lembrando do passado e o passado já aconteceu, mas você está sentindo de novo. Quando você assiste um filme, né? E esse filme te emociona, isso é um tipo de transe hipnótico. E muitas vezes a pessoa entra no consultório perguntando assim, mas você vai conseguir me hipnotizar? Eu falei assim, o difícil, de verdade, não é colocar você no transe hipnótico, é tirar você já de um transe hipnótico que você já está. Você já não está conseguindo ver mais a realidade, né? Você está vivendo outra coisa que não é a realidade que está acontecendo. Então, dentro da hipnose, nós rebaixamos o seu nível crítico, de vigília crítica do seu consciente, onde se abre uma
um canal com o seu inconsciente. E como que eu consigo conectar com algumas coisas lá dentro do inconsciente? Justamente silenciando um pouco e focando para dentro essa percepção. E aí a gente faz o trabalho da regressão. E é muito importante que esse trabalho de regressão, para que vocês entendam que nós vamos na raiz do problema. Eu não vou tratar o sintoma. O sintoma é uma máscara, por exemplo, a raiva. A raiva é uma máscara, mas o que está por detrás dessa raiva? Uma rejeição, um abandono, uma humilhação, né, um desvalor, né? Então, através da regressão, eu vou conseguir identificar aonde que aconteceu aquela dor a primeira vez. Né? E às vezes foi lá com 2, 3 anos de idade, com 1 ano de idade, com 5 anos de idade. E aí, quando eu pego o adulto aqui, levo até esse evento junto com a criança, a gente consegue, então, elaborar um, um conhecimento, uma ressignificação, dar aquilo que faltou para aquela criança. E aí você muda aqui um padrão aqui no presente. Então é muito profundo, e resolve de fato, porque nós vamos fazer isso na causa e não no sintoma, e essa é a diferença de todas as outras abordagens que trabalham muito aqui no sintoma. Né? É isso, Arthur. Cara, hoje eu vou estrear um negócio com você. Já faz alguns convidados, eu faço uma pergunta no final. Mas agora, para todos os cuecas que vierem participar agora, vai ter uma perguntinha adicional. E principalmente, se for da área de terapia, cara, eu vou fazer um ganchinho aqui. Eu quero começar com uma pergunta para a gente iniciar esse fim. Né? Quem é o Michael Homem hoje? Cara, que pergunta difícil hoje, né? Essa pergunta que você me fez hoje. Hoje, o Maicon é um homem. Cara, difícil falar sobre isso, mas eu acredito que eu não vou conseguir te responder. Mas, olha, eu estou tentando procurar aqui uma forma para você fazer seu corte melhor aí. Hoje, o Maicon é um homem mais aberto, mais sincero, mais transparente. É um pai mais presente. É uma pessoa que hoje busca constantemente o seu desenvolvimento, não para ser melhor que os outros, mas para se tornar uma pessoa melhor, mais agradável, para ser uma pessoa mais politizada, diplomata, menos reativa. E tudo que eu coloco dentro do meu processo terapêutico foi baseado também na minha história. Porque o que me levou na terapia foi os meus problemas, foi as minhas dificuldades. E só depois que eu aprendi a entrar em contato com as minhas sombras, com as minhas dificuldades, ser um pouco mais humilde para poder entender que eu também tenho problemas para resolver, foi aí que eu fiz minha virada de chave, minha transformação. E ela não é definitiva, ela não é perfeita. Eu faço isso todos os dias eu tenho conflito. Mas o que tem diferente de hoje para o Michael lá de trás, de 20 anos atrás, é um Michael muito mais preparado para encarar a vida. E eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato por todos os desafios que eu passei, pelas dificuldades, né, de relacionamentos. Cara, Até comigo mesmo. isso vai dar um belo corte. E é isso, Arthur. Eu sou muito feliz hoje. Eu acredito que eu ouvi muito falar sobre isso e eu não entendia de verdade de que um homem de sucesso, um homem próspero, não quer dizer que você está montado na grana, de você ter um carro importado.
um homem próspero e de sucesso é você ser feliz na sua família, com seus filhos, com seus amigos. Não ter muito. Quem tem muito amigo não tem nada, né? Ter um amigo de verdade, isso é cultivado há anos, né? Então, é isso, preservar o que é bom. Então, eu aprendi tudo isso, Arthur. Eu estou nessa luta como você, eu não sou diferente de você, eu tenho as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, piores ou menores, né? Mas nós estamos nessa vida para isso, para se desenvolver, e se a gente puder, com o nosso desenvolvimento, passar esse ensinamento para alguém, é maravilhoso, não tem preço. E aí vai a segunda pedrada aí para responder rapidinho. O que é ser homem para você hoje em dia? Como você enxerga o homem na sociedade hoje em dia? Bom, o homem hoje na sociedade ele foi desconfigurado, né? No meu ponto de vista, um pouco mais, talvez mais patriarcal, talvez um pouco mais tradicional, conservador. A gente perdeu muita coisa, mas também se ganhou muita coisa, muita oportunidade de se fazer algo diferente, de experimentar coisas diferentes. Por exemplo, hoje, além do meu trabalho de terapia, hoje eu cozinho em casa. Hoje eu faço coisas que jamais pensaria em fazer. Então, eu acho que esse processo, né, dos excessos, da desconfiguração do homem e da mulher, e eu não tem como não falar da mulher também sobre isso, né? É exatamente isso, é a busca do equilíbrio. E para a gente buscar um equilíbrio, a gente vai ter que ter os dois lados, as coisas boas e ruins, para a gente poder, né, interiorizar algo que seja positivo para a gente. Cara, Então, eu vejo o nosso comportamento hoje como uma exceção, né? De pessoas pessoas aí, eu vou falar da questão biológica da coisa, tá? Biológica, patriarcal e cultural mesmo, porque é, é mais ou menos assim que a gente ainda vê algumas coisas e conclui. Você acha que falta um pouco de passionalidade hoje no homem para poder se enxergar e sair dessa crosta que a gente se encontra? Porque a minha impressão, cara, é uma impressão, tá? Que aí provavelmente pode ser um julgamento. O que me dá de conclusão nisso, de histórias que chegam, porque eu converso assim, eu tenho um perfil no Instagram que junto com o canal aqui, e por incrível que pareça, cara, eu tenho 96% do público é mulher, não é homem. E chegam cada histórias, cara, de tipo, não é possível que isso hoje em dia ainda acontece, né? Você acha, e aí me dá a conclusão, né, de que parece que o homem, na questão de emoção, ele nunca se viu e parou no tempo, e a mulher, ela deu um salto muito grande, até pela essa questão de liberdade que você falou lá no começo, de conquistar o espaço, né, que é merecido isso, né? A gente, como sociedade, vendo sociologia, antropologia, o patriarcado tem uma dívida com a mulher muito grande de histórias pesadas aí para trás, né? sim. E essa conquista, ela é honrada e necessária. Você acha que falta passionalidade no homem para ele começar a se ver, cara, e falar, puta, cara, peraí, alguma coisa tá errada, porque parece que tem um letreiro gigante no mundo. De, meu, cara, o homem bom é homem morto, né, cara? Parece você vê. Eu fiz um vídeo uns tempos atrás aí, cara, porque eu gosto muito de ver rede social em alguns momentos assim, pra ver como é que tá. E parece que a internet virou um cardápio de procura-se, né, cara? Porque o que tem de mulher fala, eu queria um homem assim, porque tá foda, homem não tem atitude, homem não sei o quê, homem é criança, papapá, papapá, cara. Você acha que é passionalidade de se ver, uma questão de enxergar a emoção, dificuldade? Então, é muita coisa, né? Esse é um assunto profundo demais, Cara, né? Muitos braços, muitas vertentes aí, né? Mas olha, no meu ponto de vista, porque isso aí a gente vai ter que trabalhar dessa forma, como a minha opinião, né?
Senão, daqui a, se você postar esse vídeo aí, vai ter muitas mulheres de sovaco roxo aí correndo atrás da gente. Mas é verdade, a questão é que todo excesso, né, esse excesso do feminismo, da busca da liberdade da mulher, né, teve que ter excesso contra o homem. E excesso contra o homem foi o seguinte: olha, agora quem domina aqui é nós. É assim que eu quero que o homem seja. Só que até um certo tempo isso começou a se formar dessa forma, mas foi catastrófico. Porque hoje o homem ele não quer mais responsabilidade, né? Porque se formou um homem dessa forma, por uma questão cultural da mulher, ela exigiu que o homem fosse dessa forma, de alguma forma, né? E hoje agora nenhuma mulher quer um homem assim. Nenhuma mulher quer um homem banana, sem responsabilidade, sem atitude, sem Parece que proteção. a atualização vai fazer rollback, né, cara? Agora tá difícil fazer rollback nisso, né? Porque Entendeu? Então, assim, criou-se traumas, né? Criou-se comportamentos, criou-se hábitos ali que agora vai demorar um pouquinho para tirar, né? a mulher, a mídia, a nova cultura, essa cultura que está por aí, ela selecionou esses tipos de homem. Então, é uma questão de seleção mesmo. Agora, como que a gente faz para reverter? Agora a gente vai ter que aprender tudo de novo. Mas lembrando, o porquê disso? Por que do excesso do feminismo? Porque existia um excesso do masculino. Existia um homem muito machista, muito radical, né? Precisava buscar o equilíbrio. Então, como que a gente busca esse equilíbrio? Aí houve esse excesso da mulher. Acho que é o reflexo extremismo de tudo que a gente está vivendo, né, cara? Exato, a polarização, né? Então, como que eu vou eliminar o homem, deixar o homem fraco, um homem sem postura, um homem que não protege, um homem que não acolhe na hora certa? Porque não adianta comparar o homem com a mulher. Não existe isso. O homem tem uma função e a mulher tem outra. A gente não está falando de capacidade de fazer. Você até pode fazer, mas não dá para comparar, entende? Então, o homem tem uma linha de raciocínio muito objetiva e clara e focal. A mulher, ela é mais horizontal. Ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo, pensa em tudo. O homem não consegue fazer isso. Então, como você quer colocar o homem no mesmo lugar? Não dá. Cada um tem que ter uma função, entende? E cada um tem o seu valor. E o valor do homem e da mulher não é o homem na frente e a mulher atrás, ou a mulher na frente e o homem atrás. É Ela dá lado, né, cara? São parceiros, na verdade, né? Então, o amor da mulher, o sentimento da mulher, a forma como a mulher fala para uma criança é diferente. A antropologia fala muito isso, né, cara? A formação da sociedade humana, né? Ela era assim, né? Tinha a responsabilidade do homem. Casa muito com isso, né? Aquele pensamento vertical. O homem vai para caçar, prover, e a mulher ela tem essa visão ampla, periférica, porque ela é a protetora de tudo. Exato. Em determinado momento, o homem quis criar a asinha, né? Botar a asa de fora, começou a botar controle de tudo. E aí o negócio começou a desandar um pouco também. E aí Mas isso está revertendo agora, né? Mas houve um excesso matriarcal. Sim, teve excesso também. E aí o homem se revoltou. Foi isso que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que esses excessos vão causar dor, geram conflitos, vai gerar muitos problemas, mas depois isso tem um equilíbrio. A tendência é buscar o equilíbrio. Mas a fase que hoje nós estamos vivendo é essa transição maluca mesmo, né? Então, é isso. E aí, às vezes, a mulher fala assim, poxa, os homens hoje tudo banana, mas quem que é que está educando o filho desde criança? Não é? A própria mãe, né? Diferente da gente, eu posso falar por mim mesmo, né? Que assim, eu fui criado pela minha mãe, né? Você vai ter que editar esse vídeo aí. Vai nada, cara.
E eu posso falar, assim, pra nossa geração, né, cara? Eu posso falar por mim, agora eu tô falando por mim, tá, gente? Eu fui criado pela minha mãe. Meu pai não me criou, né, em questão de educação, de convívio e tal, mas assim, a minha mãe não tem o peso, não tinha o peso de um abandono masculino igual a maioria tem hoje, assim, tá virando, parece que um ciclo vicioso, né? É, é, e eu fiz uma questão muito grande, eu fiz uma questão muito grande quando eu me separei, está muito presente na vida da minha filha, né? Não como eu gostaria, mas eu fiz a minha presença valer na educação, naquilo que eu acreditava, né? Passei por um momento difícil demais na adolescência dela, onde que ela entrou no bug aí, né? De, de que ela sabia de tudo, ela resolvia tudo, o pai não prestava, o pai não amava, o pai não era isso, o pai era aquilo, o pai era ruim, e depois isso mudou, né? Que é aquela, aquela admiração à volta. Mas valeu a pena, porque eu não dei o braço a torcer, eu não fiz o que ela queria, eu lutei pela uma educação, né, pelos valores que eu acreditava, e deu muito certo. Se eu abrisse mão daquilo, hoje com certeza ela estaria perdida. Cara, onde a gente te acha, deixa seus arrobinhas aí, onde a gente te acha, contatos para marcar a sessão, hora do merchan, cara. Olha, eu quero agradecer profundamente você, Arthur, pela essa oportunidade de verdade, por esse reencontro de 20 anos, foi inusitado. Eu não paro de comentar isso com a minha esposa, inclusive, assim, cara, isso aí parece até história, né, que a gente vê na internet, né? Nem livro, mas a gente pode falar, né, que agora tem internet, né? Mas olha só, cara, isso não tem preço, é uma coisa que vai ficar para sempre para mim. E os meus contatos, antes de falar dos meus contatos, eu quero falar sobre um pouquinho do meu trabalho. Eu atuo nesse trabalho há quase 10 anos, tratando de pessoas com diversos transtornos. Graças a Deus, esse meu trabalho, ele teve uma resposta muito gratificante de pessoas ressignificadas. Eu amo no meu trabalho, principalmente quando eu vejo um resultado onde o meu paciente, ele consegue agora seguir a vida dele sozinho, né, ressignificado, produzindo, né, adultizado, né, vivendo na sua plenitude. Não é perfeito, mas só de ver isso acontecendo, Arthur, para mim é muito importante. É mais importante do valor da terapia que eu recebo muitas vezes. Vale a pena ver uma vida ressignificada. E eu sou muito grato por essa oportunidade. Então, caso caso você vai cortar isso aqui, caso alguém tenha interesse de buscar o seu autoconhecimento, né, mudar alguns padrões disfuncionais, alguns padrões que se repetem na vida, até mesmo se você tem consciência de bloqueios, traumas, o meu canal de acesso é o Instagram, o @maicon.estravino, ou o WhatsApp 11 930 30 32 14. É mais fácil a comunicação pelo WhatsApp, porque o Instagram, não sei porquê, eu tenho muita dificuldade de responder mensagens pelo Instagram. Para mim é mais fácil o WhatsApp. E seja Tá bem-vindo. na descrição do vídeo também, tá, gente? Vai estar aqui na descrição do vídeo, quem quiser, aproveita, seguem lá. E, gente, vocês que já seguem o Michael também, segue lá o Papo Cueca, pelo amor de Deus, gente. Eu preciso bater meta lá. Vamos lá, dá uma força para nós aí, cuecada, que a gente precisa comprar o leite também do dia a dia. Ó, isso aí, Arthur. Obrigado. Aí foi maravilhoso esse bate-papo aí. Eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para a gente montar, como, né, para a gente desdobrar aí assuntos que são de interesse das pessoas.
A gente pode, inclusive, colocar um tema que você trouxe ontem, que eu achei bem interessante, que é o despertar dessas pessoas que hoje estão buscando dopamina barata, né, viagens, passeios, e acabam não honrando os compromissos que são importantíssimos, que é consigo mesmo, né? Então, acho que é um assunto bem bacana de a gente trabalhar. Não sei o que você acha. É isso aí. Gente, agradecer ao Michael aqui mais uma vez, esse bate-papo que não parece, mas já estamos quase 1h20 aqui, cara. Vai muito rápido, é impressionante, né? Eu vou deixar, como eu passei para vocês aqui, os contatos na descrição do episódio, tá, galera? Vocês podem entrar em contato com ele lá. Então a gente está encerrando com muita honra, eu estou muito feliz, cara, tem uma coisa que eu gosto de fazer hoje em dia é conversar. E não só de conversa, a gente tem momento de falar besteira e tal, mas a gente, eu curto muito conversas profundas, né? Eu gosto de mergulhar. Se tem uma coisa que eu, como homem, aprendi, e para mim foi uma lição muito importante, foi ouvir. Porque a partir que a gente ouve, a gente consegue armazenar sabedoria do próximo, filtrando também, né? Porque necessariamente aquela vivência, ela não, pode ser que não sirva para a gente naquele momento, mas em algum momento vai servir e ficar ali no arquivinho guardado. E a falar também, né, cara, que pra gente que trabalha, você diretamente, que você é um profissional, eu tô começando a mergulhar nisso agora, a gente sabe que a cura vem pela fala, né? Então falar é muito importante. Então a gente está encerrando esse episódio 14. Michael, obrigado de novo, até a próxima. Acho que a gente vai ter muitos outros episódios aí para falar. É muito bom ver homens falando de saúde mental com propriedade, com gabarito para isso, né? Então, é isso aí. E como eu gosto de fazer no final, sempre um beijo do fofo. Até a próxima. Até a próxima. É nóis. É nóis.